Olá amigos, companheiros de aventuras da área do desenvolvimento e subscritores aqui do meu canal e também visitantes, sejam bem-vindos. Eu queria fazer aqui um ponto de situação muito rápido sobre algo que eu prometi há um ano atrás, que era embarcar na jornada do JavaScript aqui no meu canal do YouTube. E de facto, ao longo do ano, houve muito mais conteúdo de JavaScript a entrar no meu canal do que aquilo que era habitual. Habitualmente, o meu canal tem estado muito dedicado à área do PHP, porque é aquela linguagem de programação que eu habitualmente uso a nível profissional. Ora, no JavaScript, em parte, o objetivo foi cumprido. Em parte, isto é, falámos bastante sobre o React, que é, sem margem para qualquer questão, a biblioteca de JavaScript mais utilizada, e ficou por falar, fundamentalmente na minha perspectiva, sobre aquilo que eu gostaria de aprender e que eu vou agora lançar aqui como desafio, que é a parte de Node.js. Isto é, back-end, criação de APIs com Node.js, etc. E isto para dizer o quê? Basicamente nós aqui no canal procuramos trazer sempre informação detalhada sobre esta área do desenvolvimento, no sentido de vocês aprenderem a utilizar estas tecnologias. Eu propus-me a mim próprio, uma vez que o JavaScript está muito na moda e de facto é uma excelente aposta para quem vai para a área de desenvolvimento web, que o meu canal deveria ser, durante 2022, dedicado a JavaScript. E, maioritariamente, até foi. Claro que depois entrou aqui o CodeIgniter pelo meio também, porque a minha comunidade está também habituada a ver muito PHP, mas eu queria vos dizer que, de facto, um dos meus objetivos para o início do ano é dar, de facto, atenção ao Node.js. Vocês poderão perguntar, nesta altura, o seguinte: bom, mas o Node.js já está a ser substituído por novas tecnologias que estão a aparecer, nomeadamente o Dino ou o Bun. Bom, o Node.js é uma aposta segura. Porquê? Porque tem mercado e porque está mais do que testada. E aprender Node.js ou aprender como trabalhar ou tirar partido deste ambiente de execução de JavaScript do lado do servidor trará todas as vantagens necessárias para que vocês consigam depois aprender as novas tecnologias que entretanto forem surgindo e aquelas que estão a emergir neste momento dentro desta área. Então, o que vai acontecer aqui é o seguinte: claro que vocês podem procurar por um roadmap na internet sobre o que é necessário para aprender Node.js e vão ver esquemas bastante complexos que vos vão, à partida, deixar logo com muitas reticências em abraçar esta aventura. Obviamente que a minha ideia, neste caso concreto, não é explorar o Node.js de uma forma extraordinariamente aprofundada. Aquilo que eu quero fazer é basicamente o seguinte: é aprender o básico de Node.js ao ponto de ele me servir para eu poder ter, por exemplo, um servidor de Node.js a funcionar e depois poder tirar partido de um conjunto de estruturas que são as mais importantes, nomeadamente, por exemplo, a utilização de MySQL ou eventualmente até de MongoDB, um sistema de gestão de bases de dados NoSQL, e como é que vamos colocar tudo isto a funcionar de uma forma simples com o Node.js que nos permita, por exemplo, criar APIs com Node, com os seus processos assíncronos, com o seu ciclo de funcionamento, etc. Com o Node nós podemos aqui tirar várias vantagens desse sistema, porque vocês poderão perguntar: mas qual é a diferença entre termos Node ou termos o PHP a comunicar diretamente com o MySQL, por exemplo? Bom, o Node continua a ser open source, como é o caso do PHP também, do MySQL, é gratuito, corre em todas as plataformas, usa o JavaScript do lado do servidor, que é sempre muito bom para quem quiser desenvolver de uma forma vertical, utilizando sempre a mesma linguagem, aquilo que se chama uma stack vertical de JavaScript. Porquê o Node.js? Porque é assíncrono, permite-nos construir aqui aplicações e servir dados a aplicações de uma forma diferente do que é o caso do PHP, que é síncrono. E, bom, há aqui muitas coisas que nós podemos fazer com o Node.js. Nós podemos gerar conteúdo dinâmico, porque o Node.js é basicamente um servidor, ou pode criar um servidor dentro do ambiente de um servidor web e poder servir fecheiros de JavaScript e executar operações dentro do próprio servidor. Nós podemos criar, abrir, ler, escrever, apagar fecheiros do lado do servidor, algo que anteriormente não era possível, apenas era possível com linguagens como é o caso do PHP, e depois trabalhar com base de dados. E é aqui que eu acho que está o foco da nossa atenção. Na minha opinião, neste momento, vocês poderão deixar aí na secção dos comentários opiniões contrárias à minha ou dar a vossa própria experiência sobre a utilização de Node.js. Aqui o principal objetivo é chegar o mais rapidamente possível à experiência de conseguir colocar um servidor de Node.js a funcionar e ele estar a comunicar com bases de dados e, como é óbvio, podemos usar aqui o MySQL como
o ponto de partida. Porque a partir desse momento, e de acordo com as informações que eu vou verificando, porque nesta altura a minha experiência com Node.js é basicamente próxima do zero, quem já está habituado a trabalhar com base de dados MySQL e tem o mínimo de conhecimentos de PHP e como comunicar com base de dados, vai acabar por conseguir entender, obviamente com conhecimentos de JavaScript, como é que isto se processa num ambiente de Node.js. E não é nada de extraordinariamente complexo. Relembrando que Node.js não é uma linguagem de programação, não é uma framework sequer, nem é uma biblioteca. É um ambiente de execução de JavaScript do lado do servidor, com todas as vantagens que isso traz, porque podemos fazer operações do lado do servidor com uma linguagem de programação que é aquela que é mais badalada neste momento. Então vai ficar aqui este desafio já como uma espécie de repto para o ano de 2023, que é uma altura em que eu vou misturando ainda outros conceitos e outras linguagens, frameworks, etc. Vou trazer definitivamente aqui ao meu canal uma atenção maior a Node.js e, eventualmente, pelo caminho, vamos acabar por descobrir que estamos em condições de poder dar um salto às novas tecnologias que estão a surgir dentro da mesma área, como é o caso do Dino e do Bun. Porquê? Porque neste momento é de facto muito importante nós utilizarmos ferramentas mais performativas do que aquelas que habitualmente existiam dentro da área dos servidores. Cada vez nós necessitamos de ter servidores com uma capacidade de resposta maior, capazes de executar operações mais rápidas, capazes de tratar um conjunto muito vasto de informação. Para vocês terem uma ideia, eu a nível profissional trabalho com bases de dados que têm algumas dezenas de milhões de registros, uma base de dados, por exemplo, que é atualizada todos os dias, que tem 28 milhões de registros, e por conseguinte é muito importante explorar este tipo de ferramentas no sentido de perceber se elas até a nível profissional nos irão trazer vantagens em termos de custo de tempo, de custo de desenvolvimento, etc. Então fica aqui a minha proposta para o início do ano de 2023 e obviamente fica aberta a secção dos comentários para vocês emitirem a vossa opinião sobre esta proposta e que ideias ou dicas, sugestões que vocês queiram adicionar no sentido de trazermos aqui a esta comunidade do canal do YouTube a informação que possa servir a todos.